Tá, calma. Só tentar sair pra cá, será que dá? Vamos ver. Deixa eu... Já... Eu desisto de entender o que tá acontecendo aqui. Foda-se, vamos pro vídeo. Sejam todos bem-vindos ao Dados e Contracapas, esse canal lindo e maravilhoso com o propósito de falar de literatura, RPG e board games. Eu tenho que aprender a respirar antes de falar isso, porque já faz quase 1 ano e meio de canal e eu sempre fico sem fôlego no final dessa frase. Agora que começou o financiamento coletivo de Ars Magica, link na descrição, vamos então continuar falando e explicando sobre esse sistema de RPG, beleza? Como eu prometi pra vocês, vai ter um vídeo sobre cenário, vai ter um vídeo sobre o sistema de magias e vai ter um vídeo montando fichas. A gente vai pro primeiro, que é explicando o cenário, a ambientação de Ars Magica. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, Ars Magica se passa numa Europa muito semelhante à nossa Europa medieval, só que uma versão fantasiosa dela. A gente vai chamar ela, e o livro chama ela de Europa Mítica. Aqui entra uma coisa importante que eu tenho que falar pra vocês, gente. Eu vou dar uma traduzida nos termos, porque o livro ainda não existe em português, essa edição pelo menos. Então, pode ser que alguns termos que eu use aqui, que eu traduza aqui, não sejam os termos que apareçam no livro depois, porque não sou eu que estou traduzindo esse livro, certo? Então a gente vai deixar isso para a equipe de tradução. E eu tô dando uma tradução minha aqui, não oficial, ok? Se você tá vendo esse vídeo depois que o livro foi lançado já e tem algum termo diferente, desculpa, é porque eu adivinhei errado, ou eu não adivinhei então. Toda a ambientação é baseada no século XII e os territórios que existiam com as nomeações daquela época. Então o mapa da Europa Mítica é o mapa da Europa do século XII, com suas diferençazinhas ali pequenas, para ser, obviamente, né, baseado, ter todo o lore do RPG, mas ele é aquelas regiões que existiam naquela época, com o nome que elas existiam naquela época. Então, tem países que não existiam ainda e tudo mais, mas as regiões e as cidades estão lá, como, por exemplo, Paris. O motivo disso é você fingir junto com o seu grupo que você faz parte da história europeia, que você afetou a história e toda a cultura desse continente, né, que comandou a cultura mundial, a cultura ocidental, por muito tempo. Se você e o seu grupo não gostam de ter esse fator histórico nas histórias, gente, então, por favor, sintam-se livres para jogarem um cenário próprio ou um cenário não histórico, porque no final das contas, RPG é para se divertir. Uma coisa que afeta muito o continente europeu de Ars Magica, gente, são o que eu vou chamar aqui de reinos, em inglês os realms, que são basicamente as fontes de poder, quase que as fontes de poder sobrenatural que existem nesse mundo. O primeiro deles é o Reino Mágico, que é basicamente uma versão do nosso mundo, só que melhorada. Tudo lá é mágico, melhorado, as versões que existem lá de tudo que existe aqui no mundo é como se fosse num patamar acima. Não existe nada novo e diferente do nosso mundo. As coisas são apenas melhores. Mas quando a gente fala melhor, isso quer dizer que existem várias versões de uma coisa só, cada uma com a sua capacidade mágica e a sua especialidade mágica. Tem o Reino Infernal, e bom, esse é fácil, né? O Reino Infernal é basicamente o inferno, onde prolifera a podridão, a corrupção, a maldade, a malícia e todo esse tipo de coisa, certo? Pra mim, gente, vamos pensar assim, pensa no inferno que tem no filme do Constantine. Eu sei que a maioria das pessoas não gosta desse filme, mas pensa no filme do Constantine, do Keanu Reeves, quando aparece o inferno. Pra mim, essa é a minha visão, entendeu? É uma versão escrota da realidade, basicamente. O Reino Faérico, gente, é a casa das fadas. E assim como seus habitantes, ele é muito estranho e muitas vezes incompreensível para a maioria das pessoas. E ele é muito instável, porque as fadas e o reino que elas comandam, eles são meio que derivados da imaginação humana, então eles são virtualmente infinitos, certo? Se um ser humano consegue imaginar, muito provavelmente existe uma fada ou um pedaço do Reino Faérico que reflete aquilo. E existe o Reino Divino, que é basicamente a manifestação do poder de Deus. Na Europa, obviamente, as áreas que têm mais influência desse poder são as áreas comandadas pela Igreja. Mas agora aqui eu quero que vocês prestem atenção num detalhezinho, gente, por favor. Não pensem na entidade Deus de acordo com o cristianismo, gente, por favor, porque as localizações e as construções judaicas e islâmicas também apresentam o mesmo tipo de aura
de poder divino que a igreja. Todos esses reinos eles se mesclam e se sobrepõem sobre a Europa mítica e eles afetam todos os tipos de poderes e ações que são feitas dentro dessas regiões de influência. As regiões que não estão sob influência de nenhum desses reinos, a gente chama de mundano. Outra coisa importantíssima do cenário de Ars Magica, gente, é a Ordem de Hermes. Eles são a organização de magos que comanda basicamente a porra toda. São eles que garantem que nenhum mago vai sair por aí fazendo loucura, destruindo capitais, cidades, tacando fogo em civis. Eles são os que comandam os magos. Agora, se você é mago e você não faz parte da Ordem de Hermes, um dia eles vão bater na sua casa e te convidar a entrar para a Ordem, ou então a convidar a se retirar do mundo, com uma bola de fogo na sua cara, provavelmente. Eles sabem ser bem convincentes. Foram 12 magos que criaram a Ordem de Hermes e cada um deles fundou uma casa. Tem a de Capricórnio, tem a de Sagitário, tem a de Touro. A casa Bjornair são os mais preocupados com a natureza. Eles são até mesmo capazes de assumir uma forma animal. A casa Bonissagos foi fundada pelo cara que teve a ideia de toda essa ordem e que fundou a teoria da magia hermética. Todos os integrantes da casa são descendentes direto dele. Os integrantes da casa Criamon gostam de tatuar o corpo todo com símbolos e runas mágicas e não se importam muito para a politicagem e a relação com as outras casas. Eles são basicamente o primo esquisito. A casa Ex-Miscelânea é tipo coração de mãe. Tem espaço para todo mundo, cara. Eles não se importam com o tipo de magia que você exerce, que você pratica, e nem com a sua linhagem, né, de quem você vem e tudo mais. Por outro lado, eles são de longe a casa mais desorganizada que existe. A casa Flambeau é a galera da Fireball, mano. A parada deles é fogo, destruição e mais fogo. Isso aí, fogo. A casa Guernicus é dos burocratas. São eles que garantem que o código seja respeitado. Eles são tipo assim a corregedoria. A casa Yerbiton é a mais preocupada com a relação com o mundo mundano. Mundano. São eles que garantem a boa relação da ordem com a igreja e com os nobres. A casa Mercer é a única que aceita membros que não têm o dom da magia. Mesmo assim, eles são considerados membros da ordem. A casa como um todo tem a função de mensageiros da ordem. A casa Merinith é focada no mundo das fadas, e os seus integrantes costumam ser tão estranhos quanto as criaturas que eles estudam. A casa Tremere, isso aí, jogadores de vampiro, vocês escutaram direito, acredita na importância do pensamento estratégico e no respeito às autoridades. É de longe uma das casas mais estáveis da ordem. A casa Títalos é dos treteiros, é da galera da treta. Eles acreditam que você só consegue melhorar e evoluir a partir do conflito. Então estão sempre se colocando em situações de estresse, risco ou competição. Às vezes os três ao mesmo tempo. A casa Verditius pertence aos mestres da forja de itens mágicos. Mas eles infelizmente são incapazes de lançar magias sem ter algum tipo de complemento nas mãos para que ele possa canalizar esses feitiços. Se você caiu aqui de paraquedas e não entendeu porra nenhuma do que eu falei, gente, na descrição desse vídeo tem o link pro primeiro vídeo que eu falo sobre Ars Magica, onde eu dou um geralzinho sobre ele, eu falo uma visão bem abrangente, bem branda do que se trata esse RPG, beleza? E se você já veio aqui sabendo do que se trata, por favor, vá lá no Catarse e apoie o projeto da New Order para que esse RPG se torne realidade. A gente tenha mais um RPG muito do foda para jogar, botar nas mesas, se divertir e nesse caso aqui lançar umas magia muito louca nos amiguinhos ou nos inimiguinhos. Fica aí a sua decisão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês estejam gostando do RPG, do projeto. Se vocês não jogaram Ars Magica ainda, gente, vai na fé que é divertido pra cacete. E é isso aí. Eu vejo todos vocês no próximo vídeo, gente. Até mais!